Ethan estava movendo sua barraca para o outro lado da rua quando viu uma figura idosa no final da estrada. Já estava anoitecendo e Ethan teve que prestar um pouco de atenção para ver quem era aquela pessoa. Ele podia ver um homem mais velho vagando e se movendo aqui e ali nos fundos da rua. Ethan podia compreender que o homem mais velho estava procurando por algo. Ele continuou empurrando sua carroça para o final da estrada, e a cada passo, sua curiosidade por aquele homem mais velho aumentava. Ele podia sentir uma conexão profunda entre ele e aquele homem mais velho. Ethan tem 25 anos e dirige sua barraca de cachorro-quente no subúrbio. Ele alugou um apartamento no centro. No sábado, quando voltou do trabalho, viu esse homem mais velho confuso. O velho ia de loja em loja pedindo alguma coisa, mas todos olhavam com pena dele. Ethan o observou de perto enquanto ele arrastava sua barraca para mais perto do fim da rua. Ao chegar à esquina de onde deveria virar para seu apartamento, o homem mais velho estava sentado em um quarteirão à beira da rua. Ele tremia de frio e chorava. Ethan parou seu carrinho e foi em direção ao homem mais velho. Ele perguntou por que estava sentado ali, mas o homem mais velho não respondeu. Ethan não resistiu em ajudar aquele homem. Ele ofereceu ao homem mais velho que ele poderia ficar com Ethan. Ethan acreditava que o homem mais velho era um sem-teto. O homem mais velho foi morar com Ethan. Ethan abriu a porta, trouxe o estábulo e fechou a porta. Ele rapidamente se moveu em direção à sua cama e se acomodou para o homem mais velho. Nos 5 minutos seguintes, o homem mais velho descansou na cama de Ethan com o cobertor sobre ele. E Ethan estava preparando o jantar para eles. Depois de jantar, o homem mais velho relaxou e perguntou a Ethan por que ele aceitou, já que ninguém foi gentil o suficiente para prestar atenção ao que ele estava dizendo. Ethan disse a ele que deveria se sentir seguro e em casa neste lugar. Ethan disse a ele: "Eu estava cansado de morar sozinho. Não tenho família e vejo meu pai que me deixou cedo. Então encontrei uma família em você. É por isso que eu trouxe você." Ethan disse que poderia falar francamente se ele tivesse algum problema. Foi assim que Ethan e o homem mais velho, Jacobs, se encontraram para sempre. Inicialmente, Ethan pensou que Jacobs tinha alguns problemas de memória e não conseguia se lembrar de nada. Com o passar dos dias, Jacobs pôde relembrar algumas de suas memórias. Ele disse a Ethan que tinha um filho amoroso que tinha um negócio. Esses momentos de lembrança eram raros para Jacobs, porque sua memória não era estável, o que impedia Ethan de acreditar em suas palavras. Todos os dias, Ethan se levantava mais cedo do que o normal para ajudar Jacobs a sair da cama. Os dois tomariam café da manhã juntos. Ethan instruiu Jacobs a não sair, pois poderia se perder, e Jacobs estava tão contente no pequeno apartamento de Ethan que nunca pensou em sair e se perder novamente. Ethan voltava para casa mais cedo e os dois passaram momentos inesquecíveis juntos. Eles jogavam carambola à noite e saboreavam cafés. Com tanto amor e carinho, Jacobs estava se recuperando lentamente, mas não conseguia se lembrar do endereço de sua casa. Uma noite, ele disse a Ethan que o nome de seu filho era Lucas. Ethan nunca pensou realmente sobre Jacobs ter uma família, e sempre o consolou com palavras gentis para que ele pudesse passar facilmente pela fase traumática das memórias. De volta à casa de Jacobs, seu filho Lucas o procurava loucamente. Ele era um empresário estabelecido que amava muito seu pai. Após a morte de sua mãe, ele encontrou seu pai com problemas de saúde mental. Apesar dos tratamentos, remédios e aconselhamento,
Jacobs não conseguiu se recuperar totalmente. Quase 6 meses se passaram desde que Jacob saiu de casa e nunca mais voltou. Mas Luca não desistiu de procurá-lo. Depois de 6 meses procurando seu pai de forma independente e contando com seus recursos, ele procurou a ajuda da polícia local. Lucas não conseguia se concentrar em nada. Memórias amorosas com seu pai e sua mãe o mantinham sobrecarregado o tempo todo. 2 anos atrás, sua mãe morreu em um acidente de carro e ele também perdeu o pai. Ele orava muito e muitas vezes chorava sozinho, porque sua casa costumava ser um lugar feliz. Seus pais o criaram do zero para se tornar uma das pessoas mais bem-sucedidas na cidade. Lucas estava inquieto em casa. A mesma sensação de perder algo às vezes oprimia Jacobs. Certa manhã, quando Ethan estava saindo para trabalhar, Jacobs veio até ele e disse: "Sinto como se meu filho estivesse vindo para me levar de volta para casa. Você vem comigo?" Essa pergunta surpreendeu Ethan, pois ele nunca acreditou que Jacobs tivesse um filho. Além disso, ele não podia aceitar que Jacob se mudasse e ele teria que morar sozinho novamente. Ethan não permitiu que suas emoções perturbassem o humor encantador de Jacobs e assegurou-lhe que o que quer que acontecesse seria para algo bom, e tirou seu carrinho do apartamento para ir trabalhar. Ele se despediu de Jacobs e seguiu em frente. À noite, quando voltou, viu o portão aberto, o que lhe deu um arrepio na espinha. A ideia de perder Jacobs o capturou. Ele correu para seu apartamento e encontrou um policial, outro jovem um pouco mais velho que ele, e Jacobs no sofá. Ao ver Ethan, Jacobs se levantou e o abraçou apaixonadamente. "Veja, eu disse a você que meu filho está vindo, e agora ele veio. Você vai conosco." Jacobs insistiu e implorou ao mesmo tempo. Ele se sentou e a história revelou como Jacobs deixou sua casa. Lucas começou a narrar como eles viveram felizes quando a mãe dele faleceu em um acidente de carro. Seu tom era angustiante. Ele estava descrevendo o passado doloroso para Lucas. Ele disse: "Tudo o que sempre tive foram meus pais, mas minha mãe faleceu e meu pai não suportou aquela dor. Ele desenvolveu lentamente problemas de memória, e após 1 ano da morte de minha mãe, ele também desapareceu." Lucas disse que o procurou em todos os lugares, mas não o encontrou. E pelo menos com a ajuda da polícia, estou aqui. Ethan pensou que Lucas devia considerar que talvez ele tivesse mantido o pai de Lucas de propósito. Vendo a perturbação no rosto de Ethan, Lucas sorriu e disse: "Não se preocupe, meu pai me contou tudo o que você fez por ele. Até eu me sinto envergonhado por não ter desenvolvido tal vínculo com ele após a morte de minha mãe." Uma visão de alívio foi vista no rosto de Ethan. Estando à vontade agora, Ethan disse: "Eu também me apeguei muito a ele. Depois de conhecê-lo, encontrei um novo propósito em minha vida e vivemos momentos muito felizes nos últimos meses." Lucas podia ver como seu pai estava confortável com Ethan. Então ele ofereceu: "Quero levar você comigo para nossa casa. Não estou com pena de sua condição, mas você não acha que encontramos uma família um no outro?" Ethan ficou chocado com essas palavras. Ele não sabia o que dizer. "Agradeço seu gesto gentil, mas como você compartilharia meu fardo? Eu tenho trabalho a fazer aqui na minha barraca para o meu salário. Não posso me mudar para um lugar totalmente novo." Ethan mostrou suas preocupações. Desta vez, Jacobs interveio e disse: "Do jeito que você cuidou de mim como seu pai, também vou retribuir isso. E de agora em diante tenho 2 filhos." Todos riram baixinho e começaram a se preparar para ir para a casa de Jacobs. Ethan não sabia exatamente naquele momento se sua decisão estava correta,
mas o tempo provou para ele que havia tomado uma decisão perfeita em sua vida. Quando chegaram ao portão da casa de Jacobs, Ethan ficou maravilhado com o prédio. Às vezes, quando Jacobs costumava contar a ele sobre seu filho, seus negócios e sua casa, Ethan nunca acreditou nele, mas ver o grande edifício com seus próprios olhos provou que Jacobs estava certo. Eles se mudaram e Ethan ficou com o quarto dele. Nos dias seguintes, Ethan se juntou ao escritório de Lucas e começou a trabalhar em um emprego de colarinho branco. A casa de Jacobs estava feliz novamente. Eles viviam juntos, comiam juntos e ficavam acordados até tarde da noite fofocando e aproveitando o momento. Com a presença de Ethan em casa, Lucas e Jacobs conseguiram um motivo para se conectar novamente. A saúde de Jacobs se recuperou e a dor de Lucas por perder a mãe foi desaparecendo lentamente. Certa noite, quando estavam sentados no gramado tomando chá, Jacobs olhou para Lucas e perguntou: "Você se importaria se eu pronunciasse meu testamento agora?" Lucas estava ansioso para ouvir dessas palavras de seu pai. "Sim, pai. Nós dois estamos esperando para ouvir suas palavras." Isso agradou Jacobs porque Lucas não alienou Ethan em um assunto tão importante. Jacobs continuou: "Então, como eu possuí Ethan, portanto, ele é seu meio-irmão, e quero que minha propriedade seja dividida entre vocês igualmente." Ethan estava um pouco envergonhado aqui, porque eles já haviam feito muito por ele. Ele disse: "Não quero tirar de Lucas o que é dele por direito." Lucas o cortou e disse: "Vamos, Lucas, você não está tirando nada de mim. Em vez disso, gostaria de recompensá-lo pelos esforços que fez por nós." Na semana seguinte, a propriedade foi dividida e Ethan liderou metade dos negócios de Jacobs. Ele estava mais do que grato pela gentileza de Jacobs e Lucas. Apesar da velhice, Jacobs recuperou seu rigor e entusiasmos característicos. Ele estava ativo e feliz. Eles iam ao túmulo da esposa de Jacobs no cemitério todos os domingos e passavam o resto do feriado juntos. Certo domingo, Ethan não foi com eles ao cemitério e dispensou-os para uma tarefa urgente. Jacobs ficou perturbado por uma desculpa repentina de Ethan, mas o que Ethan trouxe à noite os deixou mais felizes do que antes. Quando Ethan entrou em casa, Jacobs e Lucas estavam esperando por ele. Com ele estava uma linda garota chamada Jade. Ele estava sorrindo sob seus lábios. Lucas estava arrasando com a visão dela e não resistiu ao sorriso. Jacobs ficou perplexo e disse: "Alguém ousará explicar isso?" Então Ethan apresentou Jade como sua futura cunhada. Ethan contou a Jacobs como Lucas e Jade se apaixonaram 3 anos atrás, mas atrasaram o casamento por causa da morte repentina da mãe de Lucas. Ethan continuou: "Acredito que este é o momento perfeito para eles se casarem." Jacobs aprovou e os 4 passaram a noite juntos. O casamento de Lucas foi concertado em um mês e ele se casou e foi feliz. Eles saíram em lua de mel enquanto Ethan cuidava de Jacobs em casa e administrava os negócios. Foi assim que um rapaz de 25 anos em farrapos encontrou sua riqueza por causa de suas boas intenções e amor incondicional. A família prosperou e Lucas e Ethan desenvolveram um vínculo mais robusto do que o vínculo de sangue.